Olá, olá, você aqui no Caderno Narrativa. Meu nome é Mariana Tiso e hoje eu quero gravar um vídeo que foi muito pedido por todos vocês e todas vocês por aqui, que é explicando os diferentes tipos de diagramações e disposições dos robonites ou dos robonites ou dos robonites, não sei como que você fala por aí, mas a questão é: pedi um, estou aguardando, na verdade pedi dois, estou aguardando ansiosamente essa chegada, mas sei que você aí também quer saber mais sobre esse planner, que é super internacional, vem lá de fora, se não me engano vem do Japão, diferentemente do Kimball que eu já mostrei pra vocês, que vem lá da China, mas é algo sim muito famoso, muito pedido, então eu vou entrar aqui no site com vocês, no site do Roboniti, para mostrar as diferentes possibilidades, como que ele tá vindo, pra gente conseguir escolher junto. E te sugiro esperar os meus chegarem e eu te contar aí se eu fui taxada ainda, tive que pagar mais ainda do que já foi caro, ou se não. Então, se você puder, dá uma guardadinha, mas enquanto isso, faça que nem eu fiz, que é, já vai escolhendo e decidindo, ainda mais depois desse vídeo, vai colocando no seu carrinho para você poder fazer uma escolha consciente, caso seja a sua necessidade, tá bom? Então, aqui eu tô no navegador do Chrome, normal, abri o Google aqui, de pesquisa, e vou digitar Roboniti, ou Roboniti. E aí aparece o site, a primeira coisa que aparece tem esse aqui que tá com escrito, né, em japonês, e tem logo embaixo o que tá escrito em inglês. Eu vou clicar nesse. E assim que eu entro aqui, ele tá em inglês, mas olha só, já chega essa mensagem de que fazemos envios para o Brasil. E foi por isso que eu comprei. Fala: bem-vindo, temos a satisfação de informar que agora enviamos os nossos produtos para o Brasil. Então isso é muito recente, é muito quente. Fica atento, caso você queira ir comprar um, pode ser essa a sua hora. Poderá ver todos os preços na sua moeda local. Ou seja, a gente não tem que ficar fazendo uma regrinha de 3 para pensar, o valor é esse, a cotação do dólar hoje está quanto, vai ficar quanto, e aí por aí vai. Oferecemos excelentes taxas de envio internacional e um custo de desembarque garantido. Então aqui tá falando que, na teoria, não sei, não posso falar, porque eu ainda estou aguardando essa prática acontecer comigo. Na teoria aqui tá dizendo que a gente não vai ser mais taxado, vai ser mais taxada, tudo que pode acontecer já está por aqui. Então eu cliquei em continuar e comprar. Nisso eu posso apertar aqui nessa bandeirinha do Brasil e aí vai traduzir diretamente para o Brasil. Então enviar para o Brasil, a moeda é o Brasil. E vamos ver se vai aparecer. Não, acho que na verdade vai continuar em inglês, mas pelo menos tá identificando que a minha localização aqui é no Brasil. Então aqui tá aparecendo, olha, as diferentes possibilidades de diagramação de cada um desses planners. Então a gente tem aqui primeiro o original, ou cousin, ou cousin, não sei como fala, eu imagino que seja cousin, de primo, prima, e aí agora eu já esqueci se é em inglês ou se é em francês, mas a questão que o original é do tamanho A6 e esse cousin é do tamanho A5. Então, a mesma diagramação, a mesma disposição, vai só duplicar esse tamanho ou não. E aí vai ter essas opções, eu vou abrir cada uma delas, tá? Só tô fazendo uma breve introdução pra gente se localizar aqui. E vai ter, então, a versão toda escrita em japonês e a toda escrita em inglês. Do lado, a gente tá vendo o Roboniti HON, ou H-O-N, ou H-O-N, caso você queira traduzir, que qual que é a diferença dele em relação ao original ou cousin? A capa dele é dura. Essa é a diferença. E aí a gente vê uma grande diferença, inclusive, de valor, porque na teoria esse original, ou cousin, ele não foi feito para ser utilizado sem capa. A sugestão é que você tenha uma de preferência da marca, mas tem várias outras genéricas, enquanto que nesse ROM a gente não tem essa necessidade, porque a capa já é dura, foi feita por si. Embaixo a gente vê essa opção do dia livre, que tem basicamente só a visualização mensal de todos esses meses do ano, e todas as demais páginas não são diagramadas, são realmente folhas lisas, no caso, né, com uma disposição quadriculada para você preencher do jeito que você quiser.
Do lado a gente tá vendo a visão semanal que eu já tenho, que eu tô usando, mas eu tô usando o modelo da Kimbor, que é a mesma ideia, né? A gente tem um tamanho diferenciado, ele é mais alongado e mais curtinho aqui na lateral. É um tamanho chamado personal. E aí a gente tem sempre uma diagramação em página dupla. De um lado, a gente já tem essas divisões dos 7 dias da semana e do outro a gente tem uma página lisa pra gente usar da forma como a gente quiser. Nesse ano agora, de 2023, o que eu tô usando é pra fazer um acompanhamento alimentar, como que tá, que eu tô comendo, minha filha também, que a gente tá gastando e tal. E é um pouco isso que eu vou continuar fazendo também, foi um dos meus pedidos aí pra 2024. Embaixo a gente vê essa opção aí de um planner, que é uma página por dia. Eu ainda não identifiquei qual que é a diferença dele para os outros, o que eu percebi que a diagramação dele é um pouquinho diferente, mas assim, pelo pouco que eu vi no ar, assim, né, de assistir vídeos anteriores, é que antes só existia o original, o Cousin, e esse planner. E aí esse outro ROM, ele foi elaborado posteriormente a partir de uma necessidade do pessoal. Então tem gente que usa esse planner aqui que não gosta tanto quanto os outros, e esse ROM veio justamente para ficar nesse meio do caminho. Ele é só em inglês. Então no momento, acho que até o ano passado, então até, no caso esse ano, né, até as edições de 2023, não tinha possibilidade de você ter no máximo 2022, mas eu acho que 2023. Não tinha possibilidade de você ter o original ou o Cousin em inglês, você só tinha em japonês. Então, se você queria ter um planner em inglês, tinha que ser uma página por dia aqui. E aí depois eles deram uma conferida, como é que tá, e tiveram essas outras possibilidades, de tanto no original quanto no Cousin, que a diferença são os tamanhos. Ter essa possibilidade em inglês também, bem como o ROM, que ele tem uma capa dura também, além de que essa capa é diferente, tá bom? Então, se no original e no Cousin a capa é um papelão mesmo, então é algo bem maleável, no ROM a capa é dura e ela é de tecido, e nesse aqui, nesse planner uma página por dia, a proposta é um meio do caminho, é um material mais maleável e que não é tão duro quanto o ROM, mas ele tem uma certa proteção. Inclusive, ele parece bastante com o Kimbor que eu tenho por aqui, que é esse material que ele é um pouco mais... Ele tá no meio do caminho desses dois, assim, sabe? Então, eu não sei que material que é esse, mas ele é maleável, mas ele é bem mais resistente do que uma capa dura craft, por exemplo, tá? E aí, do lado, a gente tem essa opção de 5 anos, que é a ideia de você ir poder acompanhando e, né, você ir preenchendo ao longo dessa demarcação temporal mesmo, para depois fazer esse comparativo. Vamos começar aqui, então. Não tenho certeza se eu vou dar conta de falar todos esses nesses vídeos. Eu vou começar, então, pelos que eu comprei para 2024, que eu tô esperando chegar. Que foi o Cousin, porque eu pedi ele A5, porque eu gosto de escrever muito, como todos vocês que já me seguem sabem. E o Wix, que é para manter essa disposição que eu tô usando agora, que é tanto para fazer um registro alimentar, que eu já tô fazendo, deu muito certo, e eu percebi que a minha alimentação mudou muito a partir do momento que eu registro e acompanho esse meu desenvolvimento alimentar. Mas eu também quero ver se pro ano que vem eu coloco esse meu registro e acompanhar financeiro junto com esse alimentar. Inclusive, eu já comecei a colocar em prática no exemplar que eu tenho aqui em casa, que é um Kimbor também, para que ele tenha a mesma disposição do Roboniti, que eu tô escrevendo aqui para ver se vai dar certo, para quando começar o outro, é isso, né? É bom a gente ir checando. Então, eu vou começar aqui no original e no Cousin. Vou começar com o A5, que foi o tamanho que eu comprei. E a gente vai vir aqui no View Line Up. Quando a gente clica nesse botão, a gente quer ver os modelos que estão disponíveis. Então, logo aqui no começo, a gente vê as opções do Original, que é o tamanho A6. E aí, ele tem tanto nas versões em japonês quanto em inglês. Atenção que a versão em inglês desse Original, não sei porquê, só será disponibilizado a partir do dia 1º de novembro. E a gente também tem essas outras duas versões aqui, que é o AVEC
E um temático que é do One Piece, pra quem não sabe, né? É uma série, um desenho animado aí que é muito famoso. Então fizeram, tem inclusive tantos cadernos e planners e capas relacionados então a essa grande marca do One Piece, tá? Mas o AVEC, qual que é a diferença básica do AVEC para esses outros? O original e o Cousin. Basicamente é assim, o AVEC ele é dividido em dois. Então é isso, o Cousin é primo e prima em inglês. E o AVEC, era isso que eu tava pensando na questão das línguas. O AVEC é com, tá bom? É tipo com em francês. Então, quer dizer que ai, gente, tomara que eu não esteja errando, mas eu acho que é isso. É uma coisa com outra. Isso quer dizer que, em vez de você ter um caderno único, de janeiro a dezembro de 2024, no caso, você vai ter 2 cadernos. Então, um ano dividido em 2. O primeiro vai ser de janeiro a julho e o outro vai ser de agosto a dezembro. E nisso a capa deles muda um pouquinho. Se na versão lá original e do Cousin é meio alaranjadinho, nesse AVEC a primeira quinzena é meio amareladinho e a segunda quinzena é um verde lá, meio turquesa, tá bom? E a versão do One Piece, ela é exatamente igual ao original e ao Cousin, dependendo do tamanho que você escolher, só que a capa é vermelha e vai ter alguns detalhes. E a gente vê aqui na sequência várias possibilidades de capas, inclusive aqui do próprio One Piece, pra gente poder fazer esse combo do que você vai escrever, né, do planner em si, com essa capa que vai fazer esse planner durar ainda mais. Então, quando a gente vê aqui, tô clicando aqui no A6 pra gente ver essa disposição. Então, é essa aqui a visualização quando a gente vê nas páginas diárias. Um ponto que eu acho negativo, já achei negativo do Roboniti, que não tem no Kimbor. E aí, se você não viu o vídeo, deu mostrando o meu Kimbor por dentro, assim que ele chegou, não deixe de procurar aqui no canal do Caderno Narrativa. Mas é que o Kimbor, ele não tem esses escritos embaixo. Então, sobra bem mais espaço para seu registro diário. Diferentemente do Roboniti, que vem com essas referências, sendo em japonês ou sendo em inglês. Então, um pedacinho ali é comido, que você poderia estar escrevendo outra coisa. Mas ele vem, então, com essa divisão aqui, que coloca qual que é o dia do mês, qual que é o mês que você tá, coloca a alunação. Vem aqui espaço para 5 tópicos principais, então quais que vão ser aquelas suas importâncias naquele dia. E aí depois vem uma separaçãozinha aqui de 4 da manhã até as 4 da manhã de novo. E sempre colocando com mais detalhamento a cada 3 horas, né? Então a gente vê aqui o número, né? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 0 e 3. Mas a gente tem esse espaço pra gente preencher as demais horas do dia, caso você queira. Lembrando que a gente vai falar sobre isso aqui nessa disposição original e AVEC. Vai ter a visualização semanal também, que inclusive você consegue fazer esse controle de horários, que inclusive eu estou testando aqui, eu peguei o meu caderno de tudo e eu tô fazendo isso, já essa diagramação, para ver se eu já vou acostumando, se eu vou fazendo mesmo, e qual que é essa divisão que eu vou fazer, já que eu vou ter várias diagramações ao meu dispor, tá? Então aqui a gente tá vendo, que é praticamente, né, tá falando assim, a questão da praticidade, que é uma página por dia. Lembrando que todas as vezes que vira um mês é uma nova cor que vai estar em destaque. A gente vê também acesso a esses diferentes meses pela lateral aqui do próprio planner. Um aspecto super positivo do Roboniti, que faz que todo mundo queira comprar, é que quando você abre, ele fica perfeitamente aberto. Então, ele não fica fechando, ele tem uma abertura de fato de 180 graus. E aí é que essa imagem tá mostrando isso pra gente. E tem essa possibilidade, então, de você brincar, de escolher a capa que você quiser. Então, chama, né, a cover, que seria essa capa aí, que já vem com os espaços, os bolsos, para você pôr a caneta e tudo mais. E tem a cover on cover, que seria uma capa para capa, que é uma capa transparente que você pode colocar para proteger ainda mais essa capa, para ela durar, tá bom? E aqui tá falando as outras possibilidades, que é o próprio ROM, que
dois tipos de calendário também que tem nessa possibilidade aqui do original e do Kazan, que é esse calendário tradicional que a gente conhece, que começa em janeiro e termina em dezembro, e tem também um calendário de primavera, que é quando se iniciam as aulas lá no Japão. Então, o primeiro mês é diferente, não é janeiro, e segue por aí. E aqui uma edição, né, especial do One Piece, o próprio AVEC, que é essa separação do próprio calendário em dois cadernos distintos, e a versão em inglês, então tá falando assim, uma versão simplificada em chinês. Então, para você buscar as covers, né, essas capas que você vai poder colocar. Então, se antes a gente já abriu aqui, né, nesse original no Kazan, esse botão View Lineup, né, então veja essas possibilidades. A gente viu também esse original tamanho A6, agora a gente vai abrir aqui as possibilidades de um tamanho A5 e dá já pra gente ver logo de cara que é a mesma questão, só que a gente agora tem mais espaço. Se antes, na nossa visão diária, só abarcava essas horas do dia, né, então esses espaços para preencher de 4 da manhã às 4 da manhã, agora a gente vê que tem mais algumas linhas, mais alguns espaços pra gente preencher. E eu não sei se vocês repararam, mas tanto na versão A6 quanto na versão A5, a gente tem essa linha que ela é um pouquinho mais escura que as demais, mas assim, dá pra ignorar caso seja o seu caso, mas ela também é útil, que eu percebi que muita gente faz e que eu quero colocar também. Coloca esse lado, né, que tá aqui à esquerda, pelo menos, da minha gravação, para você listar essas suas tarefas que você quer fazer ao longo do dia, seus eventos, compromissos e tal. E você pode deixar esse outro espaço aqui na sua direita espero que eu não tenha errado, né? Então, à esquerda, essas tarefas, esses compromissos, e à direita, você pode utilizar para escrever mesmo, escrita diária, né? Então, eles falam journal, né? Que seria essa escrita em primeira pessoa, de sentimento, ou você pode fazer coleções personalizadas também, para você deixar realmente tudo concentrado e transformar esse planner num próprio bullet journal, como um placebook, enfim. Então, a gente vê aqui que mudou o mês, mudou a cor, tanto da página, quanto do grid, quanto dos dias, né, do número do dia, da semana, do mês, da lunação. Tá falando aqui que tem muito espaço, né, para escrever. A gente vê essa visualização aqui semanal, então a cada semana, como que é a disposição dele? Tem um espaço para um index, que a gente pode usar também como uma visão de futuro, e assim que chegar os meus planners, eu vou gravar um vídeo para mostrar com detalhes para vocês como que eu quero fazer, e vou complementando também como que eu tô fazendo ao longo do tempo. Mas tem então esse espaço para você transformar em index ou numa visualização de futuro. Tem os espaços de registros mensais, que vai aparecer logo aqui, mas eu tô falando na ordem do próprio planner. Tem essa visualização semanal e, por fim, então, tem aquela visualização diária, que é o foco, onde começa por aqui. E aí, nessa visualização semanal, a gente vê que tem esse espaço para ir preenchendo de hora em hora. Então, de novo, você pode simplesmente ignorar. Ele é bem pequenininho, é bem clarinho. Você pode só escrever em cima, não precisa nem passar um corretivo, colar um adesivo, se for o caso. Mas, se você quiser usar, né, implementar essa questão até do próprio compromisso, eu acho que essa visualização semanal, ela é útil para isso. Você marcar de 8 às 10 eu tenho que fazer tal aula, de 10 a meio-dia eu tenho que trabalhar com tal coisa, eu tenho reunião, tenho que buscar filho na escola. Então, é bem legal para você conseguir preencher e ter uma visualização, né, dessa semana, dos seus pacientes, dos seus clientes, sejam recorrentes, isto é, que se repita com uma certa frequência ou não, para você justamente ver como que o seu tempo, né, esse nosso recurso, um dos mais valiosos que a gente tem, que é o nosso tempo e a nossa energia, como que a gente está gastando. É legal, inclusive, no final do dia, você fazer essa visualização. E aqui, de novo, as possibilidades de capa, tá falando também que tá disponível nos modelos ROM, na versão em inglês, porque a gente estava vendo aqui, olha aqui, os detalhes, eles estavam todos em japonês, tá vendo? Então, tem a própria versão em inglês, o AVEC, que são esses dois cadernos juntos, e uma versão simplificada chinês. Eu esqueci de mostrar isso aqui na versão A6, então sempre vem, ó, tem a cover, né? Então tem essa capa com informações básicas, uma visualização do ano no calendário, uma visualização mês a mês, bem parecida com a página que eu já faço aqui para as minhas memórias. Então, é justamente essa função que eu vou usar para essa visualização de calendário.
As visões semanais que eu acabei de falar com vocês, que eu pretendo usar para colocar esses compromissos, então essas coisas que tem data, dia, horário e frequência e duração para acontecer. E logo na sequência, então, vem essas páginas diárias pra gente usar livremente, inclusive para produzir coleções, caso seja o seu interesse. E também sobram umas páginas extras, tá bom? Então, aqui tem as possibilidades, ó, a versão em inglês, a versão em japonês e as várias capas possíveis que a gente pode procurar aqui e saber mais. Para esse vídeo não ficar muito grande, caso vocês tenham interesse, vocês deixam aqui, por favor, nos comentários. Se vocês querem um vídeo que eu explique, abra aqui mesmo e mostre esse ROM e esse dia livre e todas essas outras possibilidades, mas eu vou focar aqui neste momento, então, nestes que eu comprei, que eu tô aguardando chegar, que foi, no meu caso, o A5, que é o Cousin, e o semanal, que é o Wix, que é esse tamanho personalizado, que eu vou trazer agora pra vocês, que seria esse tamanho carteira, né? Então, ele é mais alongado, ele é esticado e ele é mais curtinho aqui na horizontalidade dele, tá? Então a gente vê, olha, logo de cara, quando a gente aperta desse botão, né, View Lineup, então veja as edições, as possibilidades, as várias capas que a gente tem, diferentemente do original e do Cousin, que era uma mesma capa, né, meio alaranjadinha, sem gracinha, que muita gente usa, então gosta disso, né, tem uma pegada meio craft justamente para você poder fazer colagens, colocar adesivos, desenhar, colocar a sua personalidade naquela capa. Essa aqui já tem essas possibilidades que é um material mais resistente, a capa é dura, e tem essas várias cores. Então a gente tá vendo preto com uma listrinha branca, um creme com uma listrinha branca, vermelho, amarelo, azul, violeta, lilás, azul escuro e vários outros desenhos. Desculpem o barulho externo. E aí as capas também elas mudam na medida que algumas são de tecido, então são mais fáceis de sujar, e aí por isso vale a pena você adquirir uma capa transparente para você colocar em cima daquela capa. Por exemplo, nesse Kimbor que eu tô usando, a capa ela é mais maleável do que essa capa dura que vem aqui no Roboniti, mas tem essa capa transparente que a gente coloca, ó, que é justamente para proteger, porque aqui nesse meu caso é uma capa que ela tem uma texturazinha também, e aí eu fiquei com medo dela sujar e ficar nojentinha no final das contas. Então, olha, eu achei que era melhor essa aquisição, mas de novo é opcional. E tem as possibilidades, inclusive, dessas capas serem desenhadas, coloridas, então é muito legal. É realmente um mundo que se abre, é um tamanho de uma carteira que você pode colocar na bolsa, ter sempre lá. Então a própria capa dura deste planner, ela vem com possibilidade de já ser desenhada, de ter essas intervenções. E também tem as capas transparentes, que são as covers, ou as covers on cover, que a gente vai colocar, então, para proteger ainda mais essa capa transparente. E agora, então, eu vou clicar aqui no See Details, que seria Veja Detalhes, né, desse Wix. E aí, que então tá falando que ele é alto e fino, né? Diferentemente do outro que a gente viu. Então, logo já aqui na primeira foto, a gente vê essa disposição de página dupla, sendo que de um lado a gente tem o dia do mês, o número da semana do ano, a gente vê também qual que é aquela alunação, tem essa citação em inglês ou japonês, dependendo da ordem que você escolheu aí, e a gente vê aqui, ó, bem no fundinho tem uns pontinhos mais escuros para justamente te auxiliar a fazer uma divisão dessa diagramação, caso seja o seu interesse, que eu tenho utilizado bastante aqui nesse Kimbor. Ele é um genérico muito bem feito mesmo desse Roboniti, que aí eu pego e faço então essa divisão em 3 colunas aqui, faço mais uma coluna depois. Mas caso você queira, você pode utilizar só uma delas, ou dividir no meio, ou simplesmente ignorar essas sugestões aqui, simplesmente para você não ter que medir. É isso. E também tem uma outra divisão aqui na página ao lado, que a gente vê que tem esse espaço para você fazer, por exemplo, uma listagem das tarefas da semana, das suas compras, é uma coisa que eu faço aqui, das atividades que você tem que fazer na rua. Então, assim, o uso ele é bem livre, é uma diagramação bem básica, que ela vem para você não ter que ficar fazendo o tempo inteiro. Então, assim, a lógica, o legal do Bullet Journal, né, do sistema, é justamente você ir poder identificando qual diagramação, qual disposição de página
funciona melhor pra você, qual que você gosta, você enjoou, você quer mudar. Mas assim, caso você já esteja como eu há algum tempo fazendo e já identificou que tem algumas coleções que são sempre daquela forma e você não quer ficar reescrevendo, né? Você quer realmente testar essa estrutura para gastar sua criatividade, sua imaginação com o próprio conteúdo, ou com desenhos, ou qualquer outra intervenção, pode ser uma possibilidade de você já encontrar um desses planners que já são feitos, tá bom? Então aqui a gente vê de novo essa visualização diária, a gente vê as várias possibilidades de capa. Tem dois tamanhos nesse caso. Se lá no original e no Cousin a gente tinha a mesma visualização e é um tamanho A6, né, que é mais ou menos o tamanho de uma mão aberta, e o A5, que seria o dobro desse A6, aqui a gente vai ter a diferença não na largura e na altura, mas aqui na diferença das folhas. A gente tem um tamanho tradicional e a gente tem um tamanho mega, que é basicamente você tem mais folhas avulsas no final do caderno, caso você queira fazer muitas coleções personalizadas, tá bom? Então aqui tá dando esse detalhamento daqueles pontinhos, aqui a gente também tá vendo uma possibilidade dessas citações em inglês, né? Então uma versão em inglês, aqui a versão em japonês, e tem o chinês simplificado e as várias capas, né? Os covers, inclusive vários deles que tem inclusive zíper, que dá pra você usar de fato como uma carteira, o tamanho de uma carteira, gente. Você pode usar, inclusive, ele dentro de uma carteira, foi o que eu fiz muito nesse ano de 2023. Então, vem aqui as especificações, tem essa capa, que ela é um pouco mais dura, a visão anual mesmo, a visualização mensal, a gente percebe que aqui não tem aquela visualização semanal, ele é exclusivo do original, que é tamanho A6, e do Cousin, que é do tamanho A5, mas todo o restante tem. E aqui no caso a gente não tem aquela visão diária, porque a gente tem uma visão semanal diferenciada, então em vez de você ter uma disposição em colunas, né, por horários, você vai ter essa visualização por na horizontal, com uma página livre ao lado, e sempre tem nessas possibilidades de bônus, enfim, então essas várias capas. Então é isso, esse foi um primeiro vídeo que eu queria trazer para vocês sobre as diferenças, as várias possibilidades de edição desse planner, que eu estou aguardando ansiosamente chegar aqui. Assim que ele chegar, eu gravarei o unboxing, né, que é esse tirar da caixa para vocês. E caso tenham interesse, queiram que eu fale ainda mais sobre essas outras possibilidades que não são tão tradicionais ou tão usadas quanto esses que eu falei, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um segundo vídeo falando dessas demais edições. É isso, obrigada e até a próxima.